Cuba. Um nome sussurrado ao vento. Carrega o peso da história. Uma história de luta, uma história de desafio. Das cinzas da conquista, uma nação se ergueu. Enfrentou impérios, desafiou superpotências. Cuba, uma pequena ilha, projetou uma sombra gigante. As águas turquesa que acariciam suas praias escondem uma verdade mais profunda. Este não é apenas um lugar de praias ensolaradas. Esta é uma terra de espírito inabalável. Um espírito que se recusa a ser quebrado. Um espírito que dança em seu próprio ritmo. O mundo conhece Cuba por seus charutos, sua música, seus carros antigos. Mas, sob a superfície, encontra-se uma história de resiliência. Uma história gravada no coração de cada cubano. É uma história que merece ser contada. Esta é a história de Cuba, a ilha que desafiou o mundo. Os sussurros do passado perduram nas fachadas decadentes de Havana, uma cidade congelada no tempo, uma época em que os galeões espanhóis governavam os mares, quando os conquistadores buscavam ouro e glória. Cuba, uma joia da coroa espanhola, suportou o peso de sua ambição. Durante séculos, a ilha labutou sob o jugo do colonialismo. Canaviais se estendiam a perder de vista. Uma colheita amarga semeada no suor e no sangue de escravos. Os indígenas, os taínos, foram dizimados. Sua cultura, quase apagada. No entanto, mesmo sob a mão de ferro da opressão, as sementes da rebelião foram plantadas. O espírito de liberdade encontrou terreno fértil. Sussurros de liberdade se transformaram em gritos de desafio. A ilha ansiava por libertação. A luta pela independência seria longa e sangrenta, mas o sonho de uma Cuba livre ardia em chamas. Um sonho que iria incendiar uma revolução. O ano é 1895. Um grito de liberdade ecoa por toda a ilha. José Martí, poeta e revolucionário, conclama o povo. A Guerra dos 10 Anos não conseguiu romper as correntes da Espanha, mas o desejo de liberdade ainda ardia. Das montanhas às cidades, os cubanos pegaram em armas. Fazendeiros e poetas, professores e trabalhadores, unidos em sua luta contra a opressão. Entre eles, um jovem advogado chamado Fidel Castro. A luta pela independência durou anos. A Espanha, enfraquecida e enfrentando pressão dos Estados Unidos, finalmente renunciou ao seu domínio. Mas a verdadeira liberdade permaneceu ilusória. Os Estados Unidos, ansiosos por exercer sua influência, impuseram seu próprio tipo de controle. Cuba, embora tecnicamente independente, se viu presa na mira de uma nova luta. A luta contra a dominação estrangeira. O ano é 1959. O ar crepita de expectativa. Um revolucionário barbudo, Fidel Castro, marcha triunfantemente para Havana. A Revolução Cubana, uma mudança sísmica na paisagem global, começou. A velha ordem é varrida. Castro, um líder carismático, prometeu uma nova Cuba. Uma Cuba livre da influência estrangeira. Uma Cuba para o povo. A revolução ressoou com os pobres, os marginalizados, os sonhadores. Mas essa nova era teve um preço. A revolução, alimentada por fervor idealista, também trouxe repressão. Opositores políticos foram silenciados. Liberdades foram restringidas. Cuba, antes presa entre impérios, agora se alinhava com a União Soviética. A Guerra Fria lançou uma longa sombra sobre a ilha. O mundo prendeu a respiração enquanto Cuba se tornava um peão em um jogo perigoso de superpotências. Uma nação à beira do precipício. O ano é 1962. O mundo assiste aterrorizado. A crise dos mísseis cubanos, um impasse de 13 dias entre os Estados Unidos e a União Soviética, leva o mundo à beira de uma guerra nuclear. No centro da crise está Cuba. Mísseis soviéticos capazes de atingir o continente americano são descobertos na ilha. O mundo prende a respiração. Nunca antes a humanidade esteve tão perto da aniquilação. A diplomacia, frágil e tensa, prevalece.
Os mísseis são retirados. O mundo dá um suspiro coletivo de alívio. Mas as cicatrizes daquela crise permanecem. Cuba, mais uma vez, se encontra no centro dos acontecimentos globais. Seu destino, entrelaçado com os caprichos das superpotências. O preço do paraíso. As décadas que se seguiram foram uma época de progresso e dificuldades. As taxas de alfabetização dispararam. A saúde se tornou um direito, não um privilégio. Mas a economia cubana, prejudicada pelo embargo americano e atrelada à União Soviética, lutava para sobreviver. O colapso da União Soviética em 1991 enviou ondas de choque por toda a ilha. Cuba, isolada de seu principal parceiro comercial, mergulhou em um período conhecido como período especial. A escassez de alimentos se tornou comum. Apagões eram frequentes. No entanto, mesmo diante da adversidade, o espírito cubano perseverou. A criatividade se tornou um modo de vida. A famosa engenhosidade da ilha, nascida da necessidade, floresceu. Os cubanos encontraram maneiras de sobreviver, de se adaptar, de manter sua dignidade. Eles se voltaram para suas comunidades, suas famílias, sua cultura, em busca de força. Ritmos de resiliência. A música transborda de todas as portas em Havana. A batida rítmica da salsa, as melodias melancólicas do som, os ritmos contagiantes da rumba. A música é a alma de Cuba, uma expressão vibrante de sua essência. Dos grandes teatros de Havana às esquinas de Santiago de Cuba, a música une a ilha. É uma celebração da vida, uma libertação das dificuldades, um testemunho do espírito duradouro do povo cubano. Mas a cultura cubana é mais do que apenas música. É uma tapeçaria tecida com fios diversos. Ritmos africanos se misturam a melodias espanholas. Tradições indígenas sobrevivem no interior. Literatura, dança, arte, tudo reflete a história complexa e o espírito vibrante da ilha. A cultura cubana é um testemunho da resiliência da ilha, sua capacidade de encontrar alegria e beleza mesmo diante da adversidade. Sussurros de heróis esquecidos. A história muitas vezes se lembra dos líderes, dos revolucionários, dos ícones. Mas a história de Cuba também é uma história de pessoas comuns que realizaram coisas extraordinárias. Seus nomes podem não estar gravados na pedra, mas suas ações moldaram o destino de uma nação. A Célia Sanches, uma revolucionária incansável que lutou ao lado de Castro, organizando logística e comunicação para o exército rebelde. Suas contribuições, muitas vezes ignoradas, foram cruciais para o sucesso da Revolução. A Félix Varela, um padre e filósofo que, no século XIX, ousou desafiar o colonialismo espanhol e defender a autonomia cubana. Suas ideias, consideradas radicais na época, ajudaram a plantar as sementes para o movimento de independência da ilha. Esses são apenas dois dos incontáveis heróis anônimos que moldaram Cuba. Suas histórias, muitas vezes sussurradas em vez de gritadas, merecem ser lembradas. O espírito duradouro de Cuba. Cuba, a ilha que desafiou o mundo. Das cinzas do colonialismo à sombra da Guerra Fria, traçou seu próprio rumo. Enfrentou impérios, suportou embargos e superou dificuldades. Hoje, Cuba se encontra em uma encruzilhada. A velha ordem está desaparecendo. Uma nova geração, conectada ao mundo através da tecnologia e exposta a novas ideias, está surgindo. O futuro permanece incerto. Mas uma coisa permanece constante: o espírito duradouro do povo cubano. Sua resiliência, sua criatividade, sua crença inabalável em seu próprio destino. Este é o legado de Cuba, a ilha que desafiou o mundo. É um legado que continuará a inspirar, desafiar e cativar por gerações. Inscreva-se no canal História e Tecnologia para mais vídeos incríveis que conectam passado e futuro.